O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com os seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão, sem antes terem visto o reino de Deus chegando com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos assentando. Aleluia. Aleluia. Nós estamos no Evangelho de São Marcos para que a gente possa localizar e compreender melhor esta passagem. Nós estamos entrando na segunda parte do Evangelho de São Marcos. Quando você vai fazer a leitura do Evangelho, você precisa dividir o Evangelho no meio. A primeira parte você faz uma pergunta para o Evangelho. E a pergunta é: quem é Jesus? No capítulo 8, o evangelista Marcos responde esta pergunta, ou melhor, faz com que o homem descubra esta pergunta. E a segunda parte do Evangelho de São Marcos, a pergunta que foi respondida pelo homem e descobriu quem é Jesus, vai agora purificar a sua compreensão para que Jesus Cristo tenha o homem compreenda Jesus Cristo segundo o próprio Cristo o compreende a sua missão. Esta pergunta, quem é Jesus, Pedro respondeu ontem. Quem foi à missa ontem, ou pelo menos esteve em contato com a liturgia diária, lembra que Pedro, junto com Jesus, e Jesus Cristo fazendo uma pesquisa de popularidade a respeito de si mesmo, Jesus Cristo perguntou melhor: quem dizem os homens que eu sou? Depois daquele longo ministério, Jesus Cristo queria saber qual era o nível de compreensão a respeito da sua missão. E Pedro responde dizendo: tu és o Messias, tu és o enviado, tu és o Filho de Deus. Aqui responde a primeira pergunta: quem é Jesus Cristo? É o Messias, és o enviado, és o Cristo. E a segunda parte começa a descrever agora como é esse messianismo de Jesus Cristo. Se for descoberto que Jesus Cristo é o Messias, mas que tipo de Messias? Como é esse Messias? É o Messias que os judeus compreendiam
ou é o Messias segundo aquilo que Cristo compreende da sua própria missão? E daí agora na segunda parte do Evangelho, São Marcos, uma vez que já deu a conhecer quem é o Cristo, ele vai descrevendo como é a missão de Jesus Cristo. E como é a missão de Jesus Cristo e qual é o reflexo disso na vida dos seus discípulos. Por isso que no Evangelho de ontem, Jesus Cristo já começou a dizer: eu vou sofrer, vou ser rejeitado, vou ser morto, vai acontecer as piores coisas comigo. E já no Evangelho de hoje, Jesus Cristo vai dizer o quê? Que quem quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Então veja, descobriu quem é o Messias, descobriu o tipo de Messias, e hoje o evangelista está dando a conhecer qual é o reflexo disto na vida do discípulo. Porque se o Messias é aquele que, um homem capaz de se dar inteiramente pelo projeto de Deus, um homem capaz e ao mesmo tempo um Deus, porque Jesus Cristo é Deus, de se oferecer inteiramente aquilo que Deus Pai escolheu e desejou para ele. E para a salvação da humanidade, necessitava o derramamento de sangue, porque lá já no começo da Sagrada Escritura nós vamos ver que é o derramamento de sangue que salva os homens do pecado, através do cordeiro que era imolado, dos bois e de tudo mais, e o sangue que era derramado sobre o altar, e muitas vezes, lá no livro de Êxodo, sobre a porta dos judeus, que passavam o sangue sobre a porta para que o anjo exterminador passasse e não atingisse ninguém, nenhum dos filhos do judeu. Aqui nós estamos vendo o Messias, que assume essa dimensão de cordeiro, essa dimensão de entrega total, de se dar totalmente e derramar o sangue para a salvação da humanidade. E daí o Evangelho de hoje vai dizer que quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, vai ganhá-la. Porque na dimensão de discipulado de Cristo, um dos primeiros requisitos para seguir ao Cordeiro imolado é ter a coragem da autoimolação. Para seguir o Cristo crucificado, a primeira regra é aceitar ser crucificado. É aceitar assumir esta dimensão de que ninguém aceitava no tempo de Jesus Cristo. Porque no tempo de Jesus Cristo, crucifixão é sinal de maldição. E Jesus Cristo inverte esta condição e diz: crucifixão é sinal de bênção, porque é sinal de salvação. E quem decide abraçar a cruz com Cristo, não está perdendo, está ganhando. É uma inversão de valores daqueles homens que entendem a crucifixão como maldição, e Jesus Cristo entende a crucifixão como uma grande bênção para a sua vida. A bênção para a sua vida, por quê? Porque é por meio da cruz que ele resgata aqueles que ele muito amou. E Jesus Cristo vai dizer que só quem dá a vida pelo irmão é aquele que tem um verdadeiro amor. A visão do povo de Israel em que cruz é maldição não está distante da visão de hoje. Porque quando se fala de cruz, quando se fala de renúncia no tempo de hoje, se pensa no quê? Se pensa na coisa pior da face da terra. Não se pensa a dimensão de cruz, não se pensa a dimensão de renúncia como um ato de salvação, como um ato de bênção nas nossas vidas. Se pensa como um ato de coisa ruim. Mas eu vou ter que renunciar, mas eu vou ter que deixar, mas eu vou ter que parar de fazer aquilo, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo outro por causa de Jesus Cristo. Não pensa renúncia como qualidade de vida. Pensa renúncia como
um fator que está tirando a sua qualidade de vida. É por isso que no Evangelho vai dizer, quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Porque basta você ver aquelas pessoas que estão numa ânsia de aproveitar a vida. Estão num terrível desejo de aproveitar a vida. E querem porque querem fazer de tudo porque não pode perder tempo. E daí eles entram numa frenesia, numa loucura de aproveitar a vida. E entra por qualquer caminho. Uma pessoa que tem um desejo, uma ânsia por dinheiro, ela entra numa loucura de ter, trabalha de domingo a domingo para ter, adquire mansões e mais mansões, adquire iates e mais iates, mas não tem tempo para ficar com a família. Ganhou a vida no dinheiro, mas está perdendo a vida com a família. Ganhou a vida adquirindo mansões, mas não tem tempo para sentar no sofá da mansão. Ganhou a vida adquirindo muitos bens, mas não tem a coragem de ganhar um beijo do filho. Não tem a coragem de ganhar um abraço do filho, porque não tem tempo. Porque quando sai de casa, o filho está dormindo. Quando sai de casa, o filho está dormindo. Quando volta para casa, o filho também já está dormindo, porque voltou tão tarde, porque estava trabalhando. É uma ânsia de aproveitar e, ao mesmo tempo, um estágio de perder. Porque ganha muitas coisas e perde o essencial. Perde o mais essencial e mais puro dos relacionamentos humanos. Nós estamos vendo aí um programa de TV que dá R$1 milhão. Ótimo! A pessoa está numa ânsia de ganhar R$1 milhão, que ela é capaz de se sujeitar a tudo. E ela sabe que se ela não ganha R$1 milhão no programa, ela ganha R$1 milhão depois na revista pornô. Então ela vai se sujeitar a isto. Então entra-se na loucura de ganhar a vida. Entra-se por caminhos que o ser humano, numa sã consciência, nem mesmo é capaz de imaginar. Mas é a loucura do ganhar. É a loucura do ter, é a loucura do poder, é a loucura do aproveitar a vida, porque o tempo está passando. A cada ano nós nos aproximamos mais da morte. Eu estou mais próximo da morte do que ontem. Você também, não sei se você sabe disso. Amanhã eu vou estar mais próximo. Depois da manhã eu vou estar mais próximo. Não sei quando eu vou morrer, mas sei que eu vou estar mais próximo dela. E é a loucura, eu tenho que aproveitar, porque o tempo está passando, o tempo está passando. E ganha-se a vida perdendo o gosto pela própria vida. Perde-se o gosto pela própria vida, porque depois vai procurar o padre e vai dizer, padre, já estou há 15 anos vivendo esta vida, e agora eu estou descobrindo o quanto eu a perdi. Nós estamos lá no confessionário e detectamos que muitos, graças a Deus, têm a coragem de dizer, padre, eu perdi o meu tempo pensando em ganhar a minha vida. E eu digo para ela assim, mas para Deus 1 ano é como um dia é como 1000 anos. É tempo de recomeçar. Agora, invertendo as coisas, quem é capaz de renunciar? Quem é capaz de renunciar ganha qualidade de vida. Ganha qualidade de vida